Você ficou responsável por essa parte da elaboração dos decretos, representando o prefeito, a prefeitura. Do primeiro decreto, meu amigo, até o último, qual foi o momento que você achou mais difícil e o que você aprendeu nessa pandemia? Bom, Charles, o momento mais difícil foi no início da pandemia, né? Foi um dos mais difíceis, o início da pandemia. O que fazer? Ninguém sabia de nada. Como fazer? Né? Exatamente. Que parâmetro você vai adotar aqui no município, qual a referência? Ainda tinha questão de conflito de competência, né? O que é a competência da União, o que é a competência do Estado, o que é a competência do município para legislar sobre medidas sanitárias. Seria necessário um decreto federal, uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal. Então, era muito complexo, e ainda mais quando se trata de questões jurídicas, né? Tem questões que envolvem a liberdade de ir e vir do cidadão, o que resvala aí na questão do direito constitucional de ir e vir. Então, foi um momento muito difícil. Mas, por outro lado, existia uma necessidade de tomar uma providência para resguardar a vida e a saúde das pessoas. Então, essa necessidade do direito à vida e o direito à saúde, ela se sobrepõe a vários outros direitos, como, por exemplo, o direito de ir e vir, que foi restringido por um tempo, né? Então, o início da pandemia foi muito difícil. Nós tivemos que estudar bastante, discutir bastante. Foi um susto, né, cara? Todo mundo ficou apavorado, sem saber direito o que fazer. Então, no dia 23 de março de 2020, nós editamos e publicamos o decreto de calamidade pública e também o decreto de emergência em saúde pública. São dois decretos diferentes, com finalidades diferentes. Então, a finalidade era dupla. Em primeiro lugar, garantir orçamento e recursos financeiros para combater a pandemia e também retirar da responsabilidade do prefeito e dos secretários a questão das metas fiscais. Então, o decreto de calamidade pública ele visou resguardar recursos, destinar recursos para combate à pandemia e, ao mesmo tempo, flexibilizar as normas as normas fiscais, né? Principalmente de não cumprirmos as metas fiscais. E, num segundo lugar, o decreto visava, obviamente, impor restrições administrativas, sanitárias, para impedir a contaminação e a disseminação da doença, né, da pandemia. Então, esse momento inicial foi muito difícil. Depois houve batalhas jurídicas, né, que foram até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, decidiu que os municípios tinham autonomia para elaborar essas medidas sanitárias. E aí a partir daí, nós fomos um dos primeiros municípios a editar decretos com medidas sanitárias contrárias às medidas do governo estadual. O Caiado, ele decretou lockdown no estado inteiro, né? E nós fizemos o nosso primeiro decreto após essa decisão do STF, flexibilizando as medidas sanitárias e autorizando aqui em Uruaçu o funcionamento do comércio, coisa que não acontecia no decreto estadual e no decreto de Goiânia. Então, enquanto Goiânia tinha lockdown, aqui não. Aqui nós estabelecemos outras medidas sanitárias preventivas, restritivas, que nos ajudaram a combater a pandemia. Então, esse primeiro momento foi muito difícil, mas o momento mais difícil mesmo, para mim, foi quando nós tivemos que decretar o lockdown. Naquela oportunidade, o prefeito tinha contraído o foi quando a coisa arrochou mesmo, né? Foi quando a coisa arrochou. Chegou no último estágio de contaminação, assim. O ápice da contaminação. Exatamente. Eu trouxe aqui até um dado para não esquecer sobre o número de contaminados nessa época. Pode falar, hein? Então, o primeiro decreto que estabeleceu o lockdown aqui no município foi no dia 27 de fevereiro de 2021, né? Portanto, esse ano, né? Então, quase um ano depois do início da pandemia, nós tivemos um pico alto o ano passado, em julho, agosto, depois
Segunda onda. Depois caiu em dezembro, e aí eu estava prevendo que por conta das aglomerações de fim de ano, Natal, Réveillon, ia voltar a aumentar o número de contaminados. E realmente foi o que aconteceu, juntamente com o Carnaval. Inclusive, prova que vocês tinham equipe, tinha um monitoramento, né, bem coerente. Assertivo. Né, assertivo, exatamente. Em relação a isso. Nós fazíamos reuniões, nós criamos um comitê, né, de gerenciamento de crise, formado por diversos setores da sociedade, inclusive jornalistas, policiais, militares, policiais civis, Polícia Federal, Rodoviária Federal, membros da equipe de saúde municipal, membros da saúde privada, né? Corpo de Bombeiros, Associação Comercial, então vários setores para discutirmos o que fazer, né? Quais eram as demandas de cada área. E a partir disso, dessas reuniões, nós fomos elaborando as nossas medidas sanitárias. Bom ter lembrado esse pessoal todo aí que o Charles citou, o senhor também citou, né? Promotoria, Polícia Civil, Militar, aí, todo mundo envolvido. Representantes da sociedade. Eu participei de algumas reuniões e realmente o clima assim, é tenso, né, cara? Muito tenso. Depoimentos ali durante essas reuniões, né? Médicos que achavam que o tratamento precoce funcionava, mas depois que já haviam contraído o vírus e os familiares também já abandonaram esse tipo de tratamento, né? Então, foi muito complicado porque ninguém sabia ao certo o que fazer, nem mesmo os médicos, né? Tanto é que até hoje em dia demorou-se mais de um ano para afastar essa questão do tratamento precoce. Mas, enfim, voltando ao pior momento da pandemia, foi no decreto de lockdown, que foi feito dia 27 de fevereiro desse ano. Nós tentamos estabelecer um lockdown no final de semana, só no final de semana. Proibimos o consumo de bebida alcoólica para evitar a aglomeração de pessoas. Foi cortando aos poucos. Cortando aos poucos. Foi arrochando na medida que a coisa ia ficando mais difícil. Isso, né? Mas aí não estava dando certo. E aí nós chegamos a 250 casos. Foi quando nós decretamos o lockdown. 250 casos. E depois fomos mantendo. E nessa época, o prefeito e a primeira-dama, eles contraíram o Covid-19 e ficaram isolados, afastados da prefeitura. E aí tiveram até protestos nas avenidas com a ameaça do lockdown. Né? E, inclusive, esse protesto foi parar lá na porta da prefeitura, numa sexta-feira, antes do anúncio do decreto. Uma forma da sociedade, que é legítima, de fazer pressão, né? Para defender o seu segmento, que é o comercial, né? Eram as lojas, os comerciantes e tal. Então, e por inocentemente ou não, eu saí lá fora durante essa manifestação. Eu fui ali entender o que estava acontecendo, eu fui ali para ouvir o que os manifestantes estavam dizendo, aproveitando da minha proximidade com Lázaro Gomes, que estava fazendo a cobertura jornalística, e eu fui lá inocentemente e me passaram a palavra lá. E, para quem não sabe, eu não tenho o hábito de falar em público. Eu não gosto muito de falar em público, eu sou meio tímido. Mas quando é necessário tomar uma providência, a gente vai de qualquer jeito, sabendo, não sabendo, com medo, sem medo. O importante é ir e tomar a providência. Resolver o problema. Sem querer ser arbitrário, nem nada. A gente vai ali para ouvir os reclames, né? Então esse momento para mim foi o mais difícil. Aí o prefeito falou assim, você vai fazer a live para mim, no meu lugar. E eu sempre gostei de ficar nos bastidores. Só passou redigindo. A bola, falou, você vai lá e bate o pênalti. Eu gostava de ficar só redigindo ali, quietinho, na minha salinha. Exatamente. O meu trabalho sempre foi esse, né? Eu sempre fui assessor, mais assessor do que advogado, inclusive. Eu era assessor de juiz, eu era assessor de desembargador, eu era assessor de corregedor, eu era estagiário de advogado, né? Então, sempre gostei de ficar ali. Backstage. No backstage. A minha vocação é essa, né? Desde que minha mãe tinha um colégio aqui, minha vocação era estudar. Era ler, escrever, fazer o trabalho e pronto. Nunca tive pretensão política, nunca gostei de política. E o prefeito me dá essa missão. E aí eu fiquei bem nervoso, mas a gente enfrenta. Ainda mais quando se trata de trabalho, né? Você está ali a trabalho. E a sua função, não tem muita escolha. E a função é fazer, principalmente na administração pública, é ser transparente, né? Então eu foquei nisso, não importava
a minha pessoa ali, importava as informações que eu precisava transmitir, eram os dados que eu precisava transmitir, era o resultado das reuniões. Causar pânico na população, né, que é muito importante. Eu ficava observando as lives, eu participava muito bem, diga-se de passagem, ao lado do Josimar e do próprio prefeito, vez outra, alguns outros profissionais, mas na maioria das edições lá, era esse trio aí, e as mensagens, você tem que tratar de forma que a onça não passasse fome e o veado não morresse, né? A situação era essa, que você tinha que passar a informação que você colocou aí, mas sem causar pânico à população. Que qualquer palavra com a vírgula invertida ali poderia causar. Sim, e você tem que tomar muito cuidado com o uso das palavras, e isso eu já tenho comigo, questão de saber lidar com as pessoas, com a dor das pessoas, com a angústia das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, ouvir em primeiro lugar, dar atenção, né? E depois tomar uma decisão, seja ela favorável àquele requerente ou não, né? Então, nesse caso, por exemplo, nós enfrentamos essa manifestação, enfrentamos entre aspas, né, com coragem. Eu mesmo confessei durante a live que eu tinha muita dificuldade em decretar um lockdown, porque eu sou filho de empresários, né? Meu pai era dono de um hospital que fechou as portas, foi o terceiro hospital a fechar as portas em Uruaçu, e minha mãe era dona de um colégio, também particular, que fechou suas portas também. Então eu sei na pele o que é a dificuldade do empresário, a dificuldade de pagar aluguel, ou a parcela ali do financiamento, ou os funcionários, os impostos, FGTS, PIS, PASEP, imposto de renda, enfim, tudo isso. Não falta gasto, né? Exatamente. E a vida de empresário no Brasil não é fácil, já é burocrática, já é desgastante. Você ainda vai decretar um lockdown. Então eu não me senti à vontade, mas essa foi a incumbência que eu recebi, a minha missão era essa, e quem decide não sou eu era apenas um porta-voz ali. Então eu tive que passar a notícia para as pessoas e tentei fazer da maneira mais transparente, mais sincera possível.